Paz do Senhor para todos. Segundo o Evangelho de Lucas, capítulo 24, por favor. Lucas, capítulo 24, a partir do versículo de número 13. Este é o texto que Deus propôs ao meu coração para partilhar com vocês nesta noite. E naquele mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que estava distante de Jerusalém 60 estádios, ou 12 quilômetros. E iam falando entre si de tudo o que havia sucedido. Indo eles falando entre si, fazendo pergunta um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o conheceram. Então Jesus lhes perguntou: que palavras são essas que trocai entre vós pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que lá aconteceram nesses dias? Jesus perguntou: que coisas são estas? E eles responderam: as que se dizem respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta poderoso em obras e palavra diante de Deus e diante de todo o povo. E como os principais sacerdotes, nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que redimisse a Israel, mas agora, além de tudo isso, é já o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso meio foram surpreendidas quando foram de madrugada do sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram dizendo que tinham tido visão de anjos, e os anjos dizem que ele está vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Então Jesus lhe disse: ó nécios e tardios de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse todas estas coisas para que pudesse entrar na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava escrito em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, Jesus se fez que ia para mais longe. Porém, um deles o constrangeram, dizendo: fica conosco, pois já é tarde, o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes deu. Então abriram-se-lhe os olhos e o conheceram. Porém Jesus desapareceu diante deles. Disseram um para o outro: não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos 11 e os que estavam com ele, as quais dizia: ressurgiu verdadeiramente, o Senhor já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho e como tinha reconhecido o Senhor quando ele partiu o pão. Estando eles falando estas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Podem sentar. Deus abençoe ao pastor Pablo pela confiança de poder transmitir a palavra de Deus em uma noite maravilhosa como esta. Deus abençoe a toda esta juventude. Deus abençoe a todos que estão aqui de forma especial. Deus abençoe minha esposa pela companhia. Esta palavra Deus colocou no meu coração para partilhar com vocês nesta noite. O contexto próximo desta passagem começa numa noite de quinta-feira. Jesus tinha sido convidado para um jantar na casa de uma mulher, na casa de um homem chamado Simão.
E quando Jesus está no banquete na casa de Simão, a Bíblia diz que vem uma mulher. Ela entra na casa de Simão e ela não vem com as mãos vazias, mas a Bíblia diz que ela vem trazendo um vaso. A matéria-prima para a fabricação do vaso se chamava alabastro. E dentro do vaso, segundo a Bíblia, tinha um perfume, que de acordo com Judas, relatado por Lucas, o perfume era de nardo puro. A Bíblia diz que aquela mulher se aproxima por detrás de Jesus e quebrou o vaso. Não quebra o vaso na cabeça de Jesus, como alguém diz, mas quebrou o vaso à parte e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. A Bíblia diz que quando Judas viu a atitude daquela mulher, Judas ficou irado. E Judas disse: para que tanto desperdício? Porque nós não vendemos este perfume, dividimos o dinheiro, repartimos o dinheiro e damos aos pobres. Jesus, conhecendo a intenção de Judas, olhou para Judas e disse: não interrompas esta mulher, porque ela está fazendo para mim uma grande obra. E aonde for pregado o evangelho, tem que falar da atitude desta mulher. É curioso, porque é justamente desse momento em que Jesus repreende Judas, que Judas sai da casa de Simão, e Judas vai até o sinédrio e vende Jesus por 30 moedas de prata. Jesus sai da casa de Simão, e a Bíblia diz que Jesus sobe o Monte Sião, e quando ele está em cima do Monte Sião, ele avista toda Jerusalém. E quando ele está avistando toda Jerusalém, ele começa a chorar e exclama dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os meus profetas. Quisera eu ajuntar vocês assim como a galinha ajunta os seus pintinhos. Jesus desce do Monte Sião, se reúne com os seus discípulos e diz: ide e preparai o lugar para a nossa última Páscoa. Os discípulos saem, encontram um homem que está carregando um cântaro na cabeça. Eles conversam com o homem leva eles até uma sala chamada cenáculo. O cenáculo é concedido a Jesus. A Bíblia diz que Jesus então se reúne para participar da última ceia com eles. É nesse contexto da última ceia que Jesus começa a falar do seu sofrimento. Jesus começa a falar das suas dores. Jesus começa a falar da sua via cruz. Quando Jesus começa a explicar para eles o que iria acontecer com o Filho de Deus, é aí que Pedro toma a palavra e diz assim: Senhor, pode ser que todos estes que estão contigo aqui, eles te abandonem, mas eu jamais te abandonarei. Olhando para Pedro, Jesus disse: Pedro, tu não sabe o que está falando, porque está escrito que o pastor será ferido e vocês serão dispersos como ovelhas sem pastor. Mas a Bíblia, quando nós comparamos os evangelhos, vai perceber que Pedro continua falando que não vai negar Jesus, que não vai sair de perto de Jesus. Jesus então participa da ceia com eles, Jesus canta um hino, Jesus se retira do cenáculo e chama 3 discípulos para estar com eles, Pedro, Tiago e João. Jesus passa pelo vale chamado Vale do Cedron, entra em um jardim chamado Getsêmani, e Jesus vai dizer aos 3 assim: ficai comigo, orai comigo. Os discípulos concordam com ele, vão se pôr a orar. Jesus se afasta a um tiro de arco, aproximadamente 120 metros. Deixa os discípulos aqui e se afasta e vai mais além orar. E a Bíblia diz que Jesus ora por quase 1 hora. Quando Jesus retorna desse primeiro período de oração, encontra os discípulos dormindo. Jesus olha para eles e vai lhes dizer: despertai, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a vossa carne é fraca. E isto vai acontecer por 2 vezes. Na terceira vez que Jesus se retira para orar, a sua alma está angustiada até a morte, e ele começa a suar gotas de sangue, e a Bíblia diz que um anjo de Deus desce e começa a confortá-lo e consolá-lo. Ele retorna mais uma vez desse período de oração, encontra os seus discípulos dormindo e vai lhes repetir quase as mesmas palavras, acrescentando algo a mais. Ele vai lhes dizer: despertai, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, a vossa carne é fraca e o tentador se aproxima. Jesus se retira mais um pouco, e de repente aquele lugar que estava escuro se tornou claro,
porque aproximadamente 400 homens do Império e do Sinédrio chegaram com porretes e tochas nas mãos. O Pedro acorda atordoado ao ver o seu mestre sendo amarrado, arranca da espada e corta a orelha de um rapaz chamado Malco, que era servo do sumo sacerdote. Quando Pedro tem aquela atitude, Pedro vai pensar que Jesus diria para ele: Pedro realmente está comigo, ele não vai me abandonar. Mas Jesus diz: Pedro, guarda a espada, Pedro. Não é por falta de espada que eu estou sendo preso, porque se fosse, eu rogaria ao meu pai, e ele mandaria para cá 12 legiões de anjos, cerca de 72 mil anjos para me guardar, Pedro. Na verdade, Pedro, eles não estão me prendendo, é eu que estou me entregando. Na verdade, eles não vão me matar, é eu que dou a minha vida pela minha igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adiantar um pouco. Eles amarram Jesus e conduzem Jesus ainda de madrugada. E no período de menos de 1 hora, Jesus vai passar por 4 julgamentos. Vão fazer de Jesus uma moeda de troca. E é curioso, porque Pilatos não tem acusação e Herodes não tem acusação. E Herodes manda Jesus para Pilatos, e Pilatos não sabe o que fazer com Jesus, e manda Jesus de volta para Herodes. É nesse inteirinho que Jesus é mandado da casa de Pilatos para a casa de Herodes, que é a esposa de Pilatos, chamada Cláudia, teve um sonho, acorda de madrugada, atordoada, e manda chamar o esposo dizendo: não entres na questão deste homem, porque ele é justo, ele é santo, ele é diferente. É aí que Pilatos tem a brilhante ideia. Está se aproximando a Páscoa, nós soltamos sempre o prisioneiro. Está aqui o Barrabás, está aqui o Jesus o Nazareno. Vou colocar diante da multidão e ver quem ele quer que soltemos. E quando coloco diante da multidão Cristo e Barrabás, a multidão ensandecida, numa só voz grita: soltem Barrabás, e crucifica a Jesus. Começaram então ali espancar Jesus. Aproximadamente às 6 horas da manhã, é colocada uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, é colocado um manto sobre as suas costas, e é colocada uma pesada cruz de aproximadamente 120 quilos sobre os seus ombros. Ele vai carregar aquela pesada cruz das 6 horas da manhã até as 9 horas da manhã, num trajeto de 16 quadras de Jerusalém, sem abrir a sua boca. Às 9 horas da manhã ele está em cima de um monte chamado Gólgota ou Caveira, e ele vai ser pendurado no madeiro. Naquele momento a terra está expulsando Cristo e o céu está rejeitando, e ele vai ficar pendurado naquela cruz das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde. A Bíblia vai dizer que nesse momento todos os discípulos abandonam ele, nesse momento os amigos abandonam ele, e ele vai ficar pendurado. Às 3 horas da tarde ele exclama ao Pai, entregando ao Pai o seu espírito, e ele grita na cruz: está consumado. Quando ele grita está consumado, a Bíblia diz que o véu do templo se rasga de alto a baixo. Um novo caminho se abria para a igreja a partir daquele grito de Jesus. Mas o curioso é que, findando a sexta-feira, um amigo de Jesus chamado Nicodemos, juntamente com outro amigo chamado José de Arimateia, vão até Pilatos e pedem para Pilatos permitir que tirem o corpo do mestre da cruz. Eles tiram o corpo, limpam o corpo, embalsamam o corpo, ungem o corpo e colocam o corpo dentro de um túmulo novo. É removido a pedra sobre o túmulo, é colocado o selo do império e é colocado guardas às portas. Quando é colocado guardas às portas, os discípulos estão todos trancados com medo da perseguição. A Bíblia vai dizer, quando nós comparamos o evangelho, que verdade gloriosa. Num domingo, algumas mulheres, enquanto os homens estavam trancados, algumas mulheres conversando entre elas disseram: vamos até o túmulo, vamos cuidar do corpo do mestre. E a Bíblia diz que elas saem de madrugada em direção ao túmulo. E quando elas estão caminhando para o túmulo, elas estão preocupadas dizendo: quem nos removerá a pedra? Era necessário aproximadamente 25 homens para remover a pedra. Está indo aproximadamente 3 mulheres. Quando elas estão se aproximando do túmulo, o evangelista Mateus diz que elas ficam assustadas.
pasmada. E Mateus diz que a causa delas estar assustada é porque elas perceberam que a pedra estava removida, porque o anjo do Senhor tinha descido, tinha removido a pedra e estava sentado sobre a pedra. Aleluia! Oh, glória a Deus. E é maravilhoso porque vai ser a única vez na Bíblia que você vai perceber que um anjo esboça algum tipo de sentimento. Porque o anjo olha para as Marias e eles percebem que ela está com medo. Então, para traçar um diálogo com elas, o anjo diz assim: não tenhais medo, eu sei a quem vocês estão buscando. Aí o anjo, para intensificar o diálogo, diz assim: mas por que vocês estão buscando aquele que vive entre os mortos? Venham e vejam o lugar que ele estava. Ele já não está aqui, ele já ressuscitou, como ele havia dito. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele está vivo, oh glória. E é maravilhoso quando você faz as comparações do Evangelho. Quando você for ler a respeito da vida, do ministério, morte e ressurreição de Jesus, não prive-se apenas a um evangelista, leia os 4. É maravilhosa a visão de João. Por incrível que pareça, o João tem mais detalhes do que o Lucas. E Lucas é o mais detalhista, mas no caso da ressurreição, o João é mais detalhista. O João vai dizer que no sepultamento de Jesus, o discípulo, a Bíblia diz que o túmulo não é em qualquer lugar, mas o túmulo é num jardim. Aleluia. Por quê? Porque a nossa história começa no jardim. Nós caímos no jardim, mas no jardim do Getsêmani começa a nossa redenção. No jardim do túmulo começa a nossa vitória. E naquele grande dia, na eternidade, a Bíblia diz que tem uma praça, e no meio da praça tem um jardim. Aleluia! E é curioso que João diz, é um jardim. Mas o João vai dizer assim que quando os discípulos, quando na verdade os anjos falam com as mulheres, a Maria continua no pé do túmulo. E a Maria começa a chorar e dizer assim: roubaram o corpo do mestre. A Maria começa a dizer aonde colocar o corpo do mestre. E entre a escuridão do jardim, ela vê um vulto, mas ela não o reconhece. E ela julga pelo horário, dizendo: pelo horário só pode ser o zelador do jardim, só pode ser o cuidador do jardim. Ela olha para o homem e diz assim: oh, jardineiro, onde puseste o corpo do mestre? Ela não reconheceu, mas Jesus vai dizer uma única palavra para ela. Jesus diz assim: Maria. Quando ela ouve a voz dele, ela diz: é ele. E ela vai gritar dizendo: meu mestre, meu querido mestre, meu divino mestre. Ela vai para abraçá-lo e ele diz: não me detenhas, porque eu ainda não fui para o meu Deus, o vosso Deus, o meu Pai, o vosso Pai. Mas ide e diga aos discípulos que eu estou vivo. Aleluia! E é curioso que a Maria obedece à voz do Cristo. E ela chega na casa onde os discípulos estão trancados. Elas batem na porta, os discípulos abrem a porta. E o discípulo diz: por que vocês estão num período desse, tão perigoso aí fora? Diz: não, enquanto vocês estavam trancados, nós fomos ao túmulo, e tudo indica que o Cristo está vivo. É curioso, porque a Bíblia diz que o João corre mais do que o Pedro e chega primeiro no túmulo, mas não entra. O Pedro chega depois e entra, e a Bíblia diz que ele vê os lençóis jogados no chão e um lenço dobrado à parte. E Pedro volta com a notícia dizendo: ele está vivo. Tudo indica que ele está vivo. E essa notícia que o Cristo estava vivo foi propagada por todos os cantos. Todos os discípulos ficaram sabendo que Cristo havia ressuscitado. Todos ficaram sabendo que a morte não conseguiu segurar o nosso Cristo. Todos ficaram sabendo que o túmulo estava vazio. Inclusive esses dois do texto que nós lemos. Entretanto, esses 2 discípulos do texto que nós lemos decidiram não acreditar na mensagem do Evangelho, decidiram não acreditar na mensagem da ressurreição, mas concordaram entre eles de voltar para Emaús. Emaús ficava a 12 quilômetros de Jerusalém. E eles começam a caminhar tristemente rumo a Emaús. E a Bíblia diz que eles vão conversando baixinho entre eles, quando de repente
aparece no caminho o que era para eles apenas um andarilho. E o andarilho começa a caminhar do lado deles. O andarilho é tão maravilhoso porque o andarilho quer traçar um diálogo com eles, mas eles não abrem, não dão brecha para a conversa. Então o andarilho toma a iniciativa dizendo: por que vocês conversam só entre vocês? O que é que vocês estão falando que eu não posso participar da conversa? Conta, o que está acontecendo? O Cleópas, intrigado pela pergunta do andarilho, do peregrino, diz assim: és tu, porventura, o único peregrino em Jerusalém para não saber das coisas que lá aconteceram? É maravilhoso porque Jesus sabe o que aconteceu, mas ele pergunta: o que foi que aconteceu? Que coisas foram estas que aconteceram em Jerusalém? Conte para mim o que aconteceu lá. Aí eles vão dizer: as que se dizem respeito a Jesus de Nazaré, profeta poderoso em palavras e obras diante de Deus e diante do povo. Porém, os nossos principais sacerdotes e autoridades o entregaram para ser crucificado. E eles vão dizer assim: ora, nós esperávamos que fosse ele que fosse restaurar a Israel, mas já é o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. E eles se lembram, é bem verdade, que algumas mulheres saíram de madrugada e foram no sepulcro ter com ele, e tiveram visão dos anjos, e os anjos dizem que ele está vivo. E alguns discípulos que estavam conosco também foram lá, não viram ele, mas ouviram os anjos realmente dizer que ele está vivo. Jesus, olhando para ele, disse assim: honestos e tardios de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse todas estas coisas para que pudesse entrar na sua glória. E a Bíblia diz que Jesus começou a discorrer as Escrituras, desde o Pentateuco, passando pelos livros históricos, pelos livros poéticos, passando pelos profetas maiores, profetas menores, apontando cada referência que se dizia ao seu respeito. Quando Jesus está conversando com eles, de repente, eles chegaram em Emaús. Por que eu uso a expressão de repente? Porque quando a companhia é boa, a viagem se torna curta. Se você andar com uma pessoa chata, você pode sair como daqui na esquina, mas o tempo demora a passar. Mas quando a companhia é agradável, a gente viaja daqui na Bahia e a hora passa muito rápido. Rapidamente eles chegaram em Emaús. Aleluia. Quando chegaram em Emaús, eles disseram assim: ô peregrino, está tarde, peregrino, é perigoso, já está chegando a escuridão, fica conosco, porque já se faz tarde. Aí a Bíblia vai registrar um dos textos mais lindos da Bíblia. O texto diz: e Jesus entrou para ficar com eles. O costume da época dizia que o visitante, o hóspede, ele tinha que dar graça pelo pão. Jesus é o hóspede da casa, e a Bíblia vai dizer que ele pega o pão, dá graças e parte. Quando Jesus parte o pão, eles lembram da última ceia e diz: é Ele, é Ele. É Ele, é Ele que caminhava conosco que nós não sabíamos. Era Ele que conversava conosco que nós não sabíamos. É por isso que conseguimos chegar a Emaús, porque Ele estava conosco. E eu venho nesta noite dizer: é Ele que está aqui nesta noite. É Ele que caminha conosco nas estradas das provações. É Ele que caminha conosco em meio às lágrimas. É Ele que caminha conosco em meio à frustração. É Ele que caminha conosco em meio às provações. A causa de você estar aqui é porque Ele está aqui. A causa de você cantar mesmo chorando é porque Ele caminha com você. A causa de você não ter desistido do Evangelho é porque Ele caminha com você. É Ele que estava conosco. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória ao Senhor. É Ele que estava conosco. E é interessante, porque quando eles reconheceram Cristo, a Bíblia diz que Jesus desapareceu diante deles. Aquele lugar que era uma sala de refeição se tornou numa sala de confissão. Um vai olhar para o outro e vai dizer: conta só para mim, não vou contar a ninguém.
O teu coração ardia quando pelo caminho ele nos abria as Escrituras. Eu tenho uma pergunta para esta juventude nesta noite. Quando falamos de Jesus, o teu coração ainda arde? Quando se fala do Evangelho, o teu coração ainda arde. Quando falamos que Ele está vivo, o teu coração ainda arde. Quando falamos que Ele caminha conosco, o teu coração ainda arde. Ele diz: o teu coração ardia. Aí 3 coisas vão trabalhar em conjunto a partir de agora. Primeiro, coração ardendo. Quando o coração ardeu, os olhos deles se abriram e eles conseguiram enxergar o Mestre. Quando eles enxergaram o Mestre, os pés deles se apressaram e eles disseram: é impossível ter um encontro com Jesus e continuar morando em Emaús. Vamos voltar para Jerusalém. Quando eles voltam para Jerusalém, eles encontram os discípulos outra vez trancados. Vamos imaginar que se porventura nós estivéssemos naquele período e nós estivéssemos numa reunião como esta, o pastor Pablo estivesse dirigindo o culto aqui, quando de repente chegou 2 discípulos atrasados no culto e dissesse para um dos jovens com um bilhetinho: diga para o pastor Pablo, dá uma oportunidade para a gente contar o testemunho. O pastor Pablo olharia para o bilhete e dizia: mas vai atrapalhar o cronograma do culto e tal. Mas tudo bem, eles estão atrasados, mas os discípulos do caminho de Emaús estão com a oportunidade de contar um testemunho. Eles subiriam aqui, um deles pegaria o microfone e diria: a paz do Senhor, eu quero contar um testemunho para vocês. Olha, eu e o meu amigo, nós ficamos sabendo da notícia da ressurreição, mas eu e o meu amigo decidimos não acreditar no Cristo ressurreto, e nós decidimos voltar para a nossa terra, para Emaús. E nós estávamos voltando tristemente pelo caminho, quando de repente apareceu um andarilho, que era para nós apenas um andarilho, e ele começou a conversar conosco. Aí o texto vai dizer: estando eles falando estas palavras, o mesmo Jesus, o mesmo do caminho de Emaús, é o mesmo Jesus que se apresentou no meio deles e lhes diz: paz seja convosco. Amém? Vocês entenderam o contexto próximo da passagem? Digam amém. Se localizaram na passagem? Digam glória a Deus. Agora vamos extrair algumas lições e aplicar rapidamente para a glória de Deus. A pergunta que eu faço ao texto é a seguinte: por que esses discípulos voltaram para Emaús? O que foi que aconteceu para esses discípulos voltar para Emaús? Eu separei algumas coisas e quero partilhar com vocês. A primeira está no versículo de número 13 do texto. O texto diz assim: nesse mesmo dia, iam 2 deles para Emaús. Quando é que eu quero largar Jerusalém e eu quero voltar para Emaús? Porque querendo ou não, quem de nós nunca teve vontade de chutar o balde? Quem de nós nunca teve vontade de largar tudo? Quem canta, parar de cantar. Quem prega, parar de pregar. Quem lidera, parar de liderar. Todos nós temos uma Emaús charmosa, opulenta, que de vez em quando ela surge nos chamando de volta. E a pergunta é: o que me faz largar Jerusalém e voltar para Emaús? Olhe para o versículo 13. Iam 2 deles. O texto vai dizer, obrigado, que 2 retornam para Emaús. Quando é que eu retorno para Emaús? Quando a minha companhia da viagem tem a mesma frustração que a minha. Se um desses discípulos aqui conversa com um discípulo cheio de fé e diga: olha, estou pensando em voltar para Emaús. Por quê? Olha, esse negócio do Cristo ressuscitado eu não vi. O cheio de fé diria assim: não vai não. Ele falou que ressurgiria ao 3º dia, ele é fiel, fica. Mas o complicado é que um desses discípulos abriu um coração para o outro que estava com o coração ferido, também frustrado. Alguém que estava só esperando uma companhia para voltar para Emaús. A pergunta nesta noite aos jovens que estão aqui nesta noite é a seguinte: para quem você tem abrido o coração? Quem são os seus conselheiros?
Quem são as pessoas que você tem trocado mensagem para falar dos seus dilemas? Dependendo da pessoa que você está abrindo o coração, talvez você retorne para Emaús. Mas nessa noite Deus está dizendo: vou levantar amigos verdadeiros para colocar do seu lado, para quando vier a vontade de você chutar o balde, esse amigo vai sacudir o seu ombro e dizer: não volta não, Deus está conosco, o Deus de Jacó é nosso refúgio, Deus tem vitória para nós, Deus tem vitória para nós, fica firme. Aleluia! Dependendo da pessoa que você abre o coração, esta pessoa te leva para Jerusalém ou te leva para Emaús. Nesta noite, Deus está levantando amigos, Deus está levantando conselheiros, Deus está levantando pessoas que vão te orientar, que vão te induzir, que vão apontar para você caminho de Jerusalém. Quem recebe esta palavra? Quem recebe esta palavra? Quem recebe esta palavra? Cuidado com quem você está abrindo o coração. Quando que eu desejo voltar para Jerusalém? Olhe para o versículo de número 14. O texto diz assim: e eles iam falando de tudo que havia. O verbo está no passado. Tudo que havia sucedido. Precisamos lembrar que o texto ocorre num domingo, provavelmente à tarde. Jesus ressurgiu na manhã, mas o coração deles ainda estava na sexta-feira da crucificação. Quando é que eu quero voltar para Emaús? Quando eu sou mais movido pelo passado de dor do que pelo futuro glorioso que Deus tem para mim. Já é sexta-feira da glória, já é domingo da glória, já é domingo da ressurreição, já é domingo da vitória, e eles não conseguiram usufruir disso, porque o coração deles estava preso na sexta-feira da crucificação. Eu estou falando para alguém nesta noite aqui, que poderia estar bem melhor, que poderia estar sorrindo mais, que poderia estar cantando mais, mas o seu coração ainda está preso em palavras, e o seu coração está preso ainda em abandono de familiares, o seu coração ainda está preso em traições, o seu coração ainda está preso em calúnias, o seu coração ainda está preso em frustrações. Nesta noite Deus te trouxe aqui para dizer: meu filho, faça como o apóstolo Paulo que disse: uma coisa é, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo, eu avanço, eu caminho para o alvo, eu tenho um futuro. O que passou, passou. Deus tem coisa melhor para mim. Você poderia cutucar alguém do seu lado e dizer: não seja movido pelo passado. Diga: não seja movido pelo passado. O que passou, passou. Não importa. O que aconteceu, aconteceu. Não adianta, como diz o ditado por aí, não adianta chorar o leite derramado. Deus tem coisa maior, Deus tem coisa melhor. Não adianta: o meu pai me tratava mal. Você tem um pai celestial que cuida de você. Os meus amigos me abandonaram. Você agora tem um exército de amigo aqui nessa igreja que te ajuda. Deus tem um futuro para você. Nesta noite Deus está falando com alguém aqui de forma muito específica. Oh glória! Há um futuro glorioso. Independente do que aconteceu, Deus não mudou o projeto. Deus não mudou o que Ele determinou para você. Já está declarado, determinado pelo Deus Criador de todas as coisas. Aleluia, aleluia. Quando é que eu quero voltar para Emaús? Quando eu tenho um companheiro ou uma companheira que tem a mesma frustração minha. Quando eu quero voltar para Emaús, quando eu sou mais movido pelo passado que é pelo futuro glorioso que Deus tem. E quando é que eu quero voltar para Emaús? Olha o versículo 21. Ora, nós esperávamos, nós imaginávamos, nós pensávamos, nós sonhávamos, nós tínhamos projetado que Ele seria o restaurador de Israel. Então quando é que eu quero voltar? É quando eu tento medir o todo que Deus tem
por apenas um momento de frustração. Eles olharam para a cruz e disseram: acabou. Quando na verdade a cruz não é o fim, a cruz é o começo da nossa redenção. Não tente medir o todo que Deus tem para você por causa de um relacionamento que deu errado. Não tente medir o todo que Deus tem para você por causa de um projeto que não deu certo. Deus está dizendo para alguém: foi só um projeto que não deu certo, foi só um relacionamento que não deu certo, foi só um sonho que não deu certo. O meu projeto vai dar certo, o meu plano vai dar certo. Não tente medir o todo que Deus tem pelo um projeto seu que frustrou. Mas eu termino a minha participação dizendo a vocês: por que esses discípulos têm que voltar para Jerusalém? Por que eles precisam sair de Emaús e retornar de um lugar que eles nunca deveriam ter saído? É só olhar para o texto, por favor. O texto no versículo de número 45 vai dizer assim: então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Não é em Emaús que Deus vai abrir a sua mente e trabalhar na sua mente, mas é aqui em Jerusalém. É em Jerusalém, no centro da vontade de Deus, no centro da volição de Deus, que Deus vai abrir a tua mente, vai trabalhar no seu coração. Pessoas aqui têm chamados maravilhosos, pessoa aqui tem vocação maravilhosa, mas diz: mas eu não consigo nem compreender as Escrituras, eu não tenho voz para pregar, não tenho voz para cantar. Permaneça em Jerusalém. Deus vai trabalhar na sua mente, Deus vai trabalhar no seu coração, Deus vai trabalhar nas suas vontades, Deus vai mudar a inclinação do seu coração. É Deus que controla a sua vida. Você precisa voltar para Jerusalém. Por que eles precisavam voltar para Jerusalém? Analise, por favor, o versículo de número 49, diz assim: envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, não é em Emaús que o Pentecoste vai acontecer, é em Jerusalém. Não é em Emaús que eles receberam batismo no Espírito Santo, é em Jerusalém. Não é em Emaús que eles vão receber dom de línguas, é em Jerusalém. Não é em Emaús que eles vão receber autoridade para ganhar almas, é em Jerusalém. Permaneça em Jerusalém. Satanás quer te levar para fora de Jerusalém, mas o Espírito de Deus está dizendo: permaneça, permaneça, nem que o sangue dê na canela, mas permaneça, mesmo que passe por tribulações, permaneça, até que sejais revestido, 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 revestido. Alguém está pegando aqui nesta noite: revestido, 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 revestido de poder. Isso é maravilhoso. Em Jerusalém eles estão revestidos de poder. E eu abro um parênteses e finalizo agora. Há uma preocupação no meu coração, pastor Pablo. E quando me fizeram o convite para estar aqui, alguém me falou: o Pablo é pentecostal. Eu fiquei feliz. Nós estamos com uma geração de pentecostais que não creem mais na atualidade dos dons. Nós estamos com uma geração de crentes que estão no contexto da Assembleia de Deus, que não pode ficar 3 meses numa faculdade. Ele lê 15 páginas de teologia sistemática de um ticunho reformado e vem deturbar nos púlpitos da nossa igreja. Um dia desse eu tive que chamar a atenção do camarada. E diz: meu filho, quantas páginas de teologia, ticunho pentecostal você já leu? Ele disse: não li nenhuma. Então não pode falar nada. Mas mais glorioso e maravilhoso do que apenas as páginas de teologia sistemática pentecostal é eu ter a experiência do Pentecoste. Como negar a experiência que eu tive? Como negar a experiência? É por isso que eles precisam voltar para Emaús, porque em Jerusalém, porque em Jerusalém eles terão uma experiência do que é poder do Espírito, do que é virtude do Espírito, do que é fogo do Espírito. Aleluia! Em Emaús,
os corações são aquecidos. Em Jerusalém, o coração é queimado. Em Emaús, eles sentem apenas um arrepio. Em Jerusalém, eles recebem línguas repartidas como de fogo. Em Emaús, eles apenas recebem uma visão panorâmica daquilo que Deus quer para ele. Mas em Jerusalém, eles recebem a evidência do poder do Espírito Santo. E Jesus disse assim: olha, permaneça na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Não é no Emaús deste mundo que você vai receber poder, mas é em Jerusalém do Espírito que você receberá poder, 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 poder do Espírito. Aleluia. Por que eu preciso voltar para Jerusalém? Porque foi justamente em Jerusalém que eles recebem poder do Espírito para testemunhar de Cristo. É aqui que você recebe poder. É numa reunião como essa que você recebe poder. É em um culto como esse que você pode receber poder do Espírito. Deus me trouxe nesta noite para falar para alguém que está aqui, que estava querendo chutar o balde, dizer: é meu último ano. Alguém estava dizendo: não aguento mais, não dá mais. Alguém diz: não, é minha última vez, é meu último culto, é meu último ano naquela congregação, junto com aquela juventude, não dá mais para mim. Deus está dizendo: eu te achei no Emaús da tua vida e vou te levar para Jerusalém novamente. Se coloque de pé, por favor. Oh, aleluia. O Espírito de Deus fala ao meu espírito para fazer algo aqui. Está aqui minha esposa, ela me conhece, eu sou muito equilibrado, muito. Terça-feira aconteceu uma experiência comigo em uma igreja, eu contei para ela, eu disse: Deus, eu quero mais. O Espírito de Deus fala ao meu espírito: eu preciso fazer isto. Nós temos algumas regras, então eu preciso de álcool em gel, por favor. Alguém conceda-me álcool em gel para fazer o que o Espírito de Deus está falando. Então agora eu já posso pegar na mão de alguém, né? Tem álcool em gel. Esta moça aqui, vem aqui. Você, moça, vem aqui. Agora eu posso pegar na sua mão, passar álcool em gel. Mas o Espírito diz assim: eu te tomarei pela tua mão. Tu andarás comigo, guiarei os teus passos, te darei dons do meu Espírito de uma forma surpreendente. Eu vou surpreender muita gente perto de ti. Apenas guarda o teu coração, apenas guarda a tua alma. Não caia nas propostas, não caia naquilo que o inimigo tenta de todos os lados. Saiba que eu tenho te guardado e tenho te dado chances em cima de chances, porque a minha promessa na tua vida é grande. Eu guiarei os teus passos, eu andarei contigo em lugares que muitos não andarão. Te darei poder do meu Espírito, te darei graça do meu Espírito, te darei unção do meu Espírito. Apenas abra a tua boca e faça aquilo que eu tenho ordenado para ti. Separa a tua vida, consagra a tua vida, guarda a tua vida, guarda o teu coração. Abra bem os teus olhos e vigia. Abra bem os teus olhos e vigia. Abra bem os teus olhos e vigia. Abra bem os teus olhos e vigia, porque eu te darei asas do meu Espírito e tu voarás acima da tempestade, acima da provação. Eu te darei visão, uma visão grande, e eu te usarei para a glória do meu nome. Receba autoridade, poder, graça, virtude. A partir de hoje terás experiência extraordinária com Deus. O Espírito de Deus está falando ao meu espírito que pessoas serão batizadas e terão a experiência inicial do falar em línguas estranhas nesta noite. Aleluia! Volta para Jerusalém, rapaz! Volta para Jerusalém! Deus tem um propósito na sua vida.
Deus quer incendiar seu coração, moça. Deus quer incendiar seu coração, rapaz. Deus quer incendiar tua alma, rapaz. Receba nesta noite poder, receba a virtude, receba o batismo, receba a doce, receba a autoridade, receba. Vou falar algo aqui neste lugar. Deus está cansado de uns engomadinhos. Deus está cansado de umas engomadinhas cheias de tanta coisinha. Deus quer sacudir você. Aleluia, aleluia, aleluia. Para aqueles que já estudam teologia aqui, que deve ter alguém, aprenda uma coisa: aquilo que está nas páginas da sistemática, aquilo que está na página, pode ser evidenciado, meu filho. Não é só de palavra, tem que ter chama ardendo na alma. Deus vai incendiar você. Eu gostaria que você fizesse uma pergunta para quem está próximo de você. Dissesse a ele: vai ainda para Emaús? Ainda vai continuar voltando para Emaús? Vai? Ainda vai querer largar tudo? Ainda vai querer largar a vocação? Ainda vai querer largar o chamado? Ainda vai querer desistir porque alguém não gosta? Vai querer parar de cantar porque alguém disse não gosto dele? Você vai querer largar tudo e voltar para Emaús? Deus chegou primeiro nesta noite, está te pegando pela mão e dizendo: volta para Jerusalém, 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 volta para Jerusalém. Receba nesta noite para a glória de Deus. A experiência pentecostal, nós não podemos perder isso. A Assembleia de Deus, estude a história dela. Juízes capítulo 2, versículo 10, está um dos textos mais tristes da Bíblia. E foi sepultada aquela geração e levantou uma geração que não conhecia a Deus e nem as obras de Deus. A pergunta é, meu amigo, como é que eu esqueço que Deus abriu o mar? O texto de Juízes diz isso. Como é que eu esqueço do maná descendo? O texto de Juízes diz que levantou uma geração que, além de não conhecer a Deus, nem sabia a história de Deus. Uma das primeiras coisas, quando alguém quer acabar com uma cultura, com uma nação, não é matar a população, mas é doutrinar aquela população a esquecer das suas raízes, a esquecer da sua história. Quando eu esqueço a minha história, eu esqueço as minhas raízes. E se eu não tenho raízes, eu sou levado pelo vento. Eu dou um conselho a você: estude a história da Assembleia de Deus. Essa igreja nasceu no fogo. No fogo. Eu só estou com o microfone na mão porque o Espírito ainda me autoriza. E não vai ser meia dúzia de engomadinhos que vai acabar esse fogo, não, meu amigo. Não vai ser meia dúzia de teólogos engomadinhos que vai acabar o nosso falar em língua. A gente fala assim, a gente pula assim, a gente roda se for preciso. A gente é bíblico, a gente tem poder, a gente tem autoridade, a gente cura os enfermos. Nós expulsamos demônio na autoridade de Jesus. Há fogo de Deus em nós. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Você não tem ideia da forma que Deus quer usar vocês. Venham para cá, 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 venham para cá. Deixa Deus usar vocês. Que sejam labareda de Deus esta noite. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Cadê o álcool em gel? Cadê o álcool em gel? Traz ele aqui. Pode cantar, pode cantar, pode cantar, pode cantar, pode cantar. Aqui estamos, Senhor. Aleluia. Aqui estamos, Senhor. Aleluia. Vem com teu colo, é assim que chama. Sopra teu vento, vem nos explana. Aqui estamos, Senhor. Experiência bíblica pentecostal. Experiência bíblica pentecostal. Experiência bíblica pentecostal. Pentecoste é bíblico. Língua estranha, além de ser bíblico, é atual.
É mentira dos engomadinhos que não pode falar língua. Pode. É um mandamento apostólico. Edifique a si mesmo, falando em mistério com ele. Aleluia. Eu preciso dizer algo. Deus te ama tanto, que te achou no teu Emaús emocional e está te trazendo de volta para o centro da vontade dele. Eu quero saber entre nós, aonde está alguém que está afastado da igreja? Aonde está alguém que nunca entregou sua vida para Jesus? Onde está alguém que ainda não entregou sua vida para Deus da maneira que Ele quer? Até hoje você luta e reluta. Está na hora de você saber o que é alegria verdadeira, o que é paz verdadeira. Tem a presença dEle aqui dentro de nós. Aonde está alguém? Aonde está alguém que nesta noite eu preciso desse Jesus Cristo, todo poderoso e ressurreto, na minha alma, no meu coração. Se você está do lado de alguém, traga esta pessoa aqui, traga esse amigo seu aqui, traga esse irmão seu aqui, incentive ele, diga: Jesus te ama, eu vou contigo lá. Aonde está alguém que quer voltar para Jesus nesta noite? Oh, aleluia, aleluia. Ore mais jovenara, ore macandara, baixara macandara. Receba, receba, aleluia, receba. Vem como labareda de fogo e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem com teu fogo, é assim que a chama sopra teu vento, vem, se inflama. Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Onde está mais alguém? Venha. Ele está vivo. Ele está vivo e quer reinar em seu coração. Ele está vivo, quer dominar a sua mente. Ele está vivo. Ele está vivo, quer te dar perdão. Ele está vivo e quer te regenerar. Ele está vivo e quer te santificar. Ele está vivo e quer te justificar. Ele está vivo e em breve Ele voltará. Ele está vivo. Aonde está mais alguém que diz: eu preciso de Jesus, eu preciso de Jesus, eu não aguento viver mais só, eu não aguento viver mais só, eu preciso dEle. E Ele está de braços abertos dizendo: vem, meu filho, vem. Eu cheguei no teu Emaús primeiro. Eu cheguei no teu Emaús primeiro. Aonde está alguém?